Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para falar sobre a questão do Outubro Rosa. Eu sou Caroline Cruz, psicóloga e psicanalista. Olá, pessoal, e eu sou Dayana Madeira, sou tatuadora. Falaremos um pouquinho sobre arte e psicanálise no Outubro Rosa. E para começar, gostaria de ler um poema da Clarissa Pinkola Estés sobre o feminino. A prova dessa fonte sábia e misteriosa nas raízes é o que sempre se encontra em mulheres que estão aprendendo e que anseiam por aprender mais, que desenvolvem uma visão interior, que seguem intuições, que não serão impedidas de prosseguir nem silenciadas, que, a respeito de coisas profundas ou glórias que pareçam à primeira vista intimidantes, não dizem, isso eu não posso fazer, mas preferem perguntar a si mesmas, o que eu preciso reunir para poder fazer isso? Então, que o laço do Outubro Rosa, o livro da Clarissa. Que glória a gente tá aqui hoje, né? Muito obrigada por esse momento. Sempre muito bom estar na sua companhia, Dai. Igualmente. Falando de um tema tão importante, né? Quanto o Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama, né? Essa nossa conversa, assim, acho que é bem legal a gente contar isso, né? Que essa nossa conversa surgiu de uma ideia justamente de falar do nosso trabalho enquanto prevenção mesmo, né? Exatamente. E o quão importante isso é, né? Tanto do meu trabalho enquanto psicóloga, psicanalista, quanto do seu trabalho ressignificando coisas por meio da arte, né? Então, acho que é um papo muito interessante, assim, para a gente ajudar mesmo, né? Essas mulheres que estão precisando. Pra gente abrir essa conversa, né? Para outras mulheres que também queiram participar dessa conversa, que queiram ter uma vida mais plena. Mais plena, exato. Acho que a grande intersecção, assim, do nosso trabalho é essa questão da vida plena e de viver, e não só sobreviver. Acho que, referente ao câncer de mama, quando alguém recebe um diagnóstico, a primeira coisa que a pessoa pensa é na morte, né? Nossa, acabou o meu tempo aqui. E a ideia é justamente falar que não, né? O câncer de mama tem, assim, um tratamento, nossa, no Brasil, maravilhoso, muito bem feito. Claro que é um tratamento tanto quanto difícil, né? Por ter todo o processo quimioterápico, enfim, que às vezes cai cabelo, dependendo da quimio que é aplicada, né? Mas tem um índice de cura altíssimo, né? E tem todo esse trabalho posterior que pode ser feito, né? Artístico. Então, a gente vai, acho que em duas vias conversar hoje aqui. Sim. A via da prevenção. Sim. E a via também do tratamento, né? Acho que bater esse papo e convidá-las, né, para estar conosco, assim, nesse bate-papo. É algo sem muitos termos técnicos, é algo pra gente sentir vocês aqui também conversando com a gente, pra né? gente crescer nisso também, né? Acho que eu já experienciei bastante casos, né? E assim, eu sempre, quase todo ano, né, na campanha do Outubro Rosa, eu sou convidada para falar sobre o pós, né? Que é isso, que é realmente um trabalho extremamente importante. A gente tem aí milhares de mulheres que são deixadas com cicatrizes, né? Então, assim, só que também diante disso, eu comecei a me perguntar, né? Muitas vezes levei para você, né? Sim, a questão da prevenção. Da prevenção, mas peraí, vamos falar da arte enquanto prevenção, que até para mim, assim, às vezes é uma coisa mais... olhando... Qual é o olhar artístico, né? Qual é... Queria contar uma coisa, posso? Claro, é isso. A ideia é um bate-papo mesmo, né? Eu me lembrei hoje
Eu não vou lembrar, a gente não tá falando de termos técnicos, né? Mas eu não vou lembrar. Eu trabalho, né? Você sabe que eu trabalho num espaço que chama Clínica Movimento. É um espaço de terapias, né? Eu escolhi esse lugar justamente porque eu já atendia bastante pacientes, né? Que vêm para fazer a reconstrução da areola. Mas também sou tatuadora, então tá tudo misturado, assim. E lá dentro é muito legal, porque também tem vários trabalhos, inclusive de psicologia, de psicoterapia, e tem danças. E hoje eu tava pensando, né, porque daí eu fico tentando ampliar isso, assim, né, porque a minha, acho que uma grande vontade, assim, do fundo do meu coração é de falar sobre a prevenção mesmo, né. Porque a gente, independente da idade, isso pode pegar a gente em qualquer idade, né? Às vezes eu atendo pacientes que passaram pelo câncer de mama com 20 anos, 22. Super jovem. É uma coisa assim que... Então, aí, e lá no movimento, a gente chama de Move, né? Tem as danças, né? E essas danças, elas... Poxa, mas é um movimento artístico, né? Com certeza. E esses dias... E aí eu só fico vendo o pessoal lá. O pessoal vai dançar. O pessoal passa o dia inteiro, às vezes, lá fazendo as danças. Coisa linda. As pessoas saem transformadas. Belíssimo. E aí, outro dia, eu parei, assim, e perguntei para uma das professoras, do que vocês estão falando hoje, né? Porque eu fico só nos bastidores. O corpo fala, né? Sim, o que estão falando? Dançando. Sim, sim. Vocês estão falando do Rio Aberto, porque é um movimento que é muito... bastante feito lá, né? Aí ela falou assim, não, hoje a gente está falando da pleuma. É isso mesmo? É uma pelinha que a gente tem entre o músculo e a pele, alguma coisa assim? Falei, mas como assim, né? Que lindo! Que isso tem a ver? Não, a gente está trabalhando essa parte do corpo e essa expressão, quanto que isso movimenta o seu corpo inteiro, quanto que isso é importante. Como se fosse uma proteção mesmo ali, isso, né? Quanto que isso é importante. Eu não aprofundei com ela, peguei ela no corredor, né? E perguntei, porque eu sempre, né, sou curiosa ali. E eu achei tão lindo. Isso que você está dizendo é tão importante do corpo falar, né? Do que vocês estão falando, essa pergunta é muito interessante, porque elas estavam dançando. Então, né, para alguém te falar, não, mas não é falando, é dançando. Não, mas o nosso corpo fala, né? Então, na área da psicologia, psicanálise, a gente sabe da questão da somatização. Né? Então, assim, o quanto o câncer de mama, sem negligenciar os aspectos genéticos, toda a questão física, né? Assim, dos cuidados físicos, alimentares, tudo, mas tem uma questão psicossomática também, né? Então, entender qual é o conflito psíquico envolvido ali naquela questão do câncer de mama. Então, isso que você está dizendo do corpo falar... Né? Também no câncer de mama tem isso do que o seu corpo tá dizendo. Ele tá falando algo, né? Então, acho que é aí que é importante buscar uma escuta qualificada, buscar um profissional qualificado para poder te ouvir referente à questão do câncer. Então, claro que tem que fazer a quimioterapia, tem que fazer todo o tratamento que os oncologistas recomendarem, né? Não estamos negligenciando o aspecto físico, mas é necessário também, se até então a pessoa não passou por um processo de escuta qualificada ali do seu psiquismo, nesse momento fala, pera, tem que ser uma virada de chave, né? Para que fale, deixa eu buscar e entender o que meu corpo está falando, né? O que está acontecendo com o meu corpo que surgiu esse sintoma tão sério, né? Então, poder buscar esse profissional qualificado para te ouvir, para fazer essa escuta, para entender o que está por trás daquele sintoma. Além, claro, do tratamento, as mudanças dos hábitos alimentares, exercícios, né? Então,
buscar... Que a gente fala que é o mosaico, né? Exato, Essa composição de várias ajudas, que é um pouco do que a Clarissa traz aqui na poesia, né? O que eu preciso reunir para poder fazer isso? Então, quais pessoas eu convoco para me ajudar? Qual que é a minha rede de apoio, né? Que profissionais eu vou buscar para me ajudar? O que eu preciso reunir para enfrentar esse câncer de mama? Então, não é somente os oncologistas, fazer a quimioterapia. Não, eu preciso reunir profissionais da saúde mental também, né? Que possam ali me ajudar. Então, seja um psicólogo, um psicanalista, também profissionais da arte. Então, de repente, poder fazer uma aula de dança, soltar o seu corpo. Ou pintura, você poder desenhar. Muitas vezes sonhos antigos que estão lá escondidos. Fala, pera, isso é um momento de virada de chave, né? De falar, agora eu quero fazer o que eu quero, né? Eu ir atrás do meu desejo. Sempre quis fazer aula de pintura e não faço, então vou fazer. Então, a arte também é como uma forma de expressão, né? E também uma forma, uma vez você falou... De despertar. De despertar. Né? Então, tanto expressa alguns conflitos, quanto desperta, né? Então, assim, tá de repente desenhando, ou tá de repente dançando e sente algo e fala, nossa, o que é isso, né? Então, de repente, levar isso para terapia, né? Despertou, não soube nomear, não soube o que é aquilo, aí leva para terapia e aprofunda. São momentos diferentes ali dessa questão emocional, né? Você acha que é possível, né? Eu penso que quando a gente está passando por uma situação assim, né? Realmente é o ponto que pode ser o ponto de virada de chave, né? Virada de chave. Às vezes, eu já ouvi muitos relatos, né? Ai, são ótimos. Temos que falar deles, né? De alguns, sem mencionar os nomes, claro, né? Gente, mas de algumas vezes, assim, de falar que foi até uma espécie de um presente, assim, passar por isso, assim. Para quem acabou de descobrir o diagnóstico, a gente sabe que é um susto muito grande, né? Nós estivemos ao lado de pessoas queridas da nossa família que enfrentaram o câncer de mama, tanto eu quanto a Dai, né? Enfrentamos com familiares, assim, muito próximas, né? E na hora do diagnóstico é um baque. Foi até pra mim, assim. Pra família toda, né? Fazia, acho que, mais de 4 anos que eu trabalhava atendendo os pacientes. E aí, quando... Eu conto isso pras pessoas que vão lá, né? Porque também, pra mim também, olhando hoje, né? Foi um momento, assim, que mudou minha forma de olhar também. Assim, a pessoa leva um susto e pensa na morte. Né? Tanto que aconteceu primeiro com a minha familiar, depois com a sua, e eu falei... É uma sentença, né? As pessoas tomam isso como uma sentença. E aí eu te falei, não pensa na morte, pensa, assim, em ajudá-la no tratamento. Que é um tratamento profundo, né? Que a gente fala que é difícil, mas eu questiono um pouco essa questão da dificuldade em qual sentido? No sentido da transformação. Será que é o tratamento que é tão difícil? Eu sei que tem todo o impacto de enjoos, de fraqueza, é difícil nesse sentido, mas também é difícil no sentido da beleza feminina, né? Então, cabelo, seio, né? Então, assim, do quanto o corpo da mulher também é colocado nesse lugar de objeto, um objeto que tem que estar sempre muito bonito, que tem que estar sempre muito, né? Bem ali, enquadrado, simétrico. E aí também o tratamento tira um tanto, né, disso. Então, cai o cabelo, muitas vezes a mama é retirada, ou o mamilo, a auréola. Então, tem esse impacto no feminino. Então, também tem a dificuldade, além dos sintomas de enjoo, de cansaço, né? Tem essa dificuldade no feminino, nessa questão cultural do feminino. Então, da mama, que representa o feminino, o cabelo, né? Então, também temos que questionar o quanto a sociedade impõe algumas coisas para as mulheres, para todas nós. E aí, quando vem um diagnóstico de câncer de mama, que a mulher já sabe o que vai enfrentar,
isso pesa ainda mais. Porque já pesa no dia a dia. Se a gente sai descabelado, ou se a gente sai... As pessoas já ficam, nossa... E aí, quando vem o diagnóstico, parece que isso pesa ainda mais. Fala, nossa, vou deixar de ser mulher? Não sou mais mulher porque agora eu não tenho uma mama? Ou porque agora eu não tenho mais cabelo? Então, tem que ter toda uma ressignificação, toda uma reconstrução, essa metamorfose que a mulher passa... E a gente sabe o quanto mudar é difícil. E aí vem essa mudança toda física, psíquica, para ela enfrentar tudo ao mesmo tempo. Enfrentar a sociedade dizendo, né, sobre o padrão feminino. Enfrentar as mudanças físicas e psíquicas, que mudar a gente já sabe o quanto é difícil. Então, a rede de apoio familiar e essa rede de profissionais, assim, para auxiliar nesse processo, é absolutamente fundamental. Para a cura, né? Então, para ser esse momento de virada de chave, para ser esse momento de tomar a vida nas mãos e falar, eu não vou só sobreviver ao câncer. A partir de agora, eu vou viver. E acho também que vou voltar lá na prevenção, né? Porque falando desse aspecto cultural e tudo mais, e aí quando uma pessoa, eu já ouvi relato também assim, da pessoa, quando tá passando por essa transformação toda, ela se dá conta do quão bonita ela era. Né, assim, e às vezes... E ainda é, né? E ainda é, né? Com certeza, mas assim... Mas assim, dentro dessa via da prevenção, dessa coisa cultural, né, do quanto que nós, mulheres, temos toda essa cobrança... E aí, de repente, assim, ó, você acha que até então você tá sempre comparando seu cabelo com o do comercial da televisão, né? E aí, de repente, você fica sem cabelo. Então, assim, você fala, poxa, mas meu cabelo era lindo. Tão lindo, né? Então, assim, na via da prevenção, voltando para essa coisa da prevenção, a gente... Vai para os dois lados mesmo, né? Mas assim... Até de enxergar essa beleza já no dia a dia, né? Assim, do quanto a gente também precisa se aceitar, né? E, claro, temos que melhorar tal coisa, eu quero melhorar isso, tudo bem. Ninguém tá dizendo que não tem que se cuidar, nem nada. Sim, exatamente. Mas tem que se aceitar. Falar, esse é meu cabelo, né? Essa é a minha altura, essa é a minha voz. E poder amar tudo isso, né? Se maravilhar, Se maravilhar com isso. Com a diversidade. Somos tão diferentes e tão lindas. E é isso que faz a gente ser bonito, né? Tantos corpos, né? Assim, sim, e poder o Brasil, se maravilhar. Né? Com milhares de combinações, né? Exato. Eu acho lindo, né? Pra mim é uma visão artística. Nossa, imagino. Pra mim é uma pra visão você artística. Que é artista, o Brasil com essa diversidade de corpos. Não que em outros lugares do mundo não exista essa diversidade, mas acho que o Brasil é ainda mais pleno de diversidade, né? É muito criativo. Nossa, de cores, tamanhos, e é lindo. Então, assim, acho que a gente também trabalhar esse olhar é uma forma de prevenção. Esse olhar da beleza por meio dessa diversidade é uma forma de prevenção. Enxergar a beleza em si e estar perto de pessoas que te aceitam como você é. Porque vai ter sempre pessoas achando que você é inadequada, que não tá legal aquilo. E fala assim, poxa, será que eu tenho que te silencia. Exato. Né? Acho que na via de levar para análise também, para terapia, sabe? Eu imagino que quando a pessoa já tá no diagnóstico, é porque o nó já tá muito... Exato. A gente fala do nódulo do câncer enquanto não, nem pensei nisso. Mas na psicanálise, né, a gente fala assim de um nó de palavras que se manifesta no corpo pela via psicossomática. Então, tem um conflito psíquico ali, ou vários conflitos, né? Que tem um nó psíquico, e aí essa pessoa precisa dizer sobre isso, falar sobre isso, para ir desdando esse nó, para ir ressignificando todas essas coisas que aí aparecem no corpo. Sempre respeitando a questão da genética e tudo mais. Algumas pessoas têm uma predisposição maior e tudo, mas pensando em termos psíquicos, existe um conflito ali, existe um nó ali, não é... Porque
Porque a gente fala, nossa, uma pessoa de 20 anos, 25, tão jovem, sim, mas tem um nó. O nó pode ser em qualquer idade. Esse nó psíquico, né? Um conflito, uma dor, algo muito profundo que aquela pessoa não conseguiu dizer. Então, a análise vem nesse sentido que Freud, né, dizia da talking cure, da cura por meio da fala, porque as pessoas às vezes de fora pensam, mas como que falar pode curar? Né? Eu posso falar com conhecimento de causa e é impressionante. Que cura. Que cura. E assim, porque somos feitos de palavras, né? Sim. Então, se nós somos feitos de palavras e significantes que nos prendem ao mundo, que nos fazem tanto dar nomes às coisas, quanto dar nomes aos sentimentos. Então, assim, nós somos compostos... Ai, que lindo. Lindo, né? De palavras. Então, se somos... A mesma coisa, a gente é composto de células, de água, de sangue, nós também somos compostos de palavras. Sim. Então, é por essa via que eu falo, tem o tratamento físico, mas o tratamento psíquico é nesse sentido, então, de pegar essas palavras aprisionadas no corpo e poder dar voz a elas. Eu fiz yoga durante um tempo também, o yoga fala bastante isso também, né? De que a gente não digere só alimentos. Sim. A gente digere sentimentos e palavras também. Exatamente. Né? Às vezes não digere. Às vezes não digere. E é muito interessante, assim, pensando, assim, com conhecimento de causa, né? Próprio, assim, da minha experiência, né? Na minha análise. De uma semana para outra, é muito interessante como, às vezes, já dá um nó. Porque a gente tem... Quanto mais... Acho que quanto mais coisas a gente faz, né? Quanto mais a gente tem... Se coloca no mundo, né? Mais a gente tem essas... Desafios, Quanto mais relações a gente tem, né? Então, tem a relação com o parceiro ou parceira, tem relação com os irmãos, com os pais, com os amigos de trabalho, os amigos da vida, o próprio trabalho. E você vê que são tantas relações, e em qualquer uma delas, ou talvez em todas elas, possa haver nozinhos. Sim. Ai, deu um nozinho aqui na nossa relação. Se a gente não falar sobre isso, seja dialogando, seja levando para análise, olha, tal coisa me feriu... E como é que eu me coloco no mundo diante disso? Isso vai virando um amontoado que pode se tornar um nódulo. E é impressionante, assim, de uma semana para outra, como que faz um nó. E daí, quando desfaz... É um alívio, né? Nossa, é tão interessante. Às vezes as pessoas perguntam... Eu tava tão maluca. Parece que sai assim, sem entrada, né? Nossa... Resolvi, é quase uma... Esse é meu lugar e esse é o do outro. Exato. Tá tudo bem, isso é do outro, isso não é meu, né? Às vezes as pessoas perguntam como é exatamente a análise. É tão difícil de explicar exatamente, porque é uma experiência. E é uma experiência muito mais, assim, com o inconsciente... né, do que exatamente de eu te falar as fórmulas exatas do que acontece ali. Porque muitas vezes você tá ali falando e você tem um ato falho. Se você tá em análise, aquilo vai ser interpretado. E às vezes o que você... errei, não queria dizer isso, tive um ato falho e tal. Era exatamente o que o seu inconsciente queria dizer. Então, aquela palavrinha é transformadora, muda. Você vai dizendo uma coisa e tal. Aquela palavrinha... muda todo o rumo ali daquela análise e muitas vezes muda o rumo da sua vida, inclusive. Porque às vezes aquela palavrinha é um significante que te prende em todas as outras relações. E quando você lida com aquilo e você vê, você se liberta. E quando a gente está dentro de movimentos artísticos, a gente é tocado também por essa sensibilidade, eu imagino, né? Sim, com certeza. Uma vez parece que fica mais sensível, né? às palavras, mais atenta. Numa música. Eu lembrei também de uma outra coisa que, na época, não vou saber falar exatamente como, né? Mas o Shakespeare, ele produzia lá os textos dele, e a filosofia era uma matéria obrigatória. E as pessoas iam assistir as peças para se questionarem através daquilo que elas estavam vendo. Que lindo. Lindo, né?
Então, o quanto assim, a arte era parte fundamental da formação. Exatamente, né? a arte como parte de formação. E é exatamente. tão fundamental, porque é o que eu falo, né? Não somos feitos só de, gente, água, sangue, células, né? A gente precisa da arte. E eu falo assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É tão importante, porque a forma também, pensando em psicanálise e tudo mais, de sublimação, né? Também tem isso, de muitas coisas a gente não dá conta mesmo na vida, no dia a dia. E a arte também, você, como se fosse, assim, descarregar toda aquela tensão numa argila, né? Fazendo um vaso, ou desenhando, numa dança, ou cantando. Gente, tem alguns, assim, alguns cantores, assim, que aquilo é uma... né? Que a gente chama de abreação. Seria um descarregar, assim... Pensa, né? Nossa, tantos cantores e cantoras maravilhosos, brasileiros bom, de outros países também, que a gente fica assim... Sabe quando você quase não respira ouvindo cantar? Tem aquele álbum lindo. Do Emicida, o Amarelo. Amarelo. Tinha uma menina que trabalhava comigo, que fazia tatuagem, tatuava lá comigo no estúdio, que ela falava assim, esse álbum merece uma moldura. Incrível. É uma obra de arte. A gente assistindo os vídeos da Elis Regina, né? Você fala, gente, essa mulher cantando, aquela veia saltando. E você vai junto, né? Nossa, a gente fica só apreciando, assim, fica, né? Então é algo que você fala, como que arte é essa? Ou a gente, quando lê Clarice Lispector, que você fala, que intensidade, que profundidade. É algo, assim, maravilhoso. E a gente, nessa correria do dia a dia, falando um pouco, né, da sociedade moderna, essa questão das aparências e tudo, e Instagram, isso e aquilo e tal, e correria. Quanto tempo a gente tem para se dedicar a uma leitura de Clarice? A parar para ouvir uma Elis, sabe? Parar para desenhar. Não sei desenhar, mas ninguém tá dizendo que precisa ser a coisa mais linda do mundo, é só para você se expressar. Inclusive, eu falo que todo mundo sabe desenhar. Isso é lindo. Fala mais sobre isso. Que eu fui fui uma das que falei, não, eu não sei. E você sabe sim. Antes de tudo, a arte, né? Os nossos papos, assim, eu falo, olha, gente, esse papo que a gente teve foi belíssimo, porque assim... A gente foi comentando, né? Você falou assim, você sabe sim, você desaprendeu. E aí eu falei, Dai, você sabe que antes de falar, o bebê canta. Antes de andar, ele dança. Porque tem uma dança ali do corpo para poder dar o passo. Não, e quando começa a andar também, dança muito. Eu tenho um bebê de 1 ano e 7 meses... E que, assim, ele dança o tempo todo. Se ele ouvir um estalar de dedos, ele já faz assim. Ele já dança, ele já... Né? É a coisa mais linda. Então, você fala... Opa, arte, como você diz, arte vem antes. Vem antes. Pra falar, aprende a cantar. Balbuciar, cantar. Né? Assim, vai ali brincando com os sons. Um blá, 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 blá. O Barbatux é uma banda maravilhosa que faz com sons do corpo músicas belíssimas. E os bebês ficam fazendo isso o tempo todo com a boca, blá, 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 e bate a mãozinha, nananana. Experimentando os sons do corpo, Exato, né? Então a arte vem antes, né? E o desenho também, né? A gente, antes de aprender a escrever, aprende a desenhar. Exato. Eu sempre falo isso, né? Que algumas pessoas pararam de desenhar e outras continuaram. Então você, né? Toda a sua expressão primeira é desenho. Lembrei do Pequeno Príncipe, né? Logo no início que ele faz o desenho da jiboia, tudo. E aí ele mostra para os adultos e fala, nossa, é um chapéu! E aí ele fala, mas ninguém tá entendendo o meu desenho, como assim? E tal, porque aí fala que os adultos vão perdendo essa sensibilidade pro desenho, né? Ou poder perguntar, nossa, o que é isso? Acho que isso é uma dica também, né? Para quem tem criança. O que é isso? Me conta do seu desenho, porque o desenho expressa o mundo interno daquela criança. Sim. Inclusive, quem trabalha com atendimento psicoterapêutico com crianças, eu atendo adultos, né? Mas tenho colegas que atendem crianças. O desenho é uma das ferramentas preciosas do atendimento infantil para você acessar,
né, o universo psíquico daquela criança. Ela desenha sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está vivendo. Então, é muito interessante a gente acompanhar publicações mesmo, né? De início de terapia, os desenhos da criança no início da terapia. Puro, né? Criança Nossa. E às vezes vem assim, direto do inconsciente, desenhos pesadíssimos do que aquela criança está vivendo. E aí, ao longo do processo, que aquela criança vai falando e vai desenhando e vai, né, elaborando toda aquela dor, o desenho vai mudando. Nise da Silveira foi uma grande psiquiatra que trabalhou no Rio de Janeiro, que tem o Museu do Inconsciente, inclusive, no Rio de Janeiro, que ela trabalhou com pessoas com esquizofrênicos, pacientes mesmo, que hoje em dia temos o CAPS, né? Os CAPs, que na época dela não tinha, e ela foi uma maravilhosa, uma grande idealizadora da humanização do atendimento dessas pessoas, e ela fez isso por meio da arte. Ela colocava esses pacientes para desenhar, para pintar, e assim, as pinturas do início do atendimento e depois o quanto eles vão sendo curados é algo impressionante. E o quanto eles melhoram, o quanto eles eram amorosos com ela, o quanto eles percebiam o amor dela por eles. Muda totalmente a expressão, né? A humanização, sabe? Eles andavam todos nus, eles ficavam jogados nos pátios. E a Nise vem pra, assim, mudar totalmente isso, sabe? Humanizar mesmo, sabe? Dar dignidade pra pessoa que precisa de tratamento, né? Então, tem um filme, inclusive, que a Glória Pires... né, maravilhoso o filme, a história da Nise. Então, são elementos, assim, de conexão do que a gente já está dizendo, né? Da psicologia, psicanálise, psiquiatria com a arte. E a Nise é um dos exemplos, assim, dessa cura mesmo. Nitidamente, do quanto os pacientes melhoravam por meio da humanização, do tratamento e da arte. Né? Dentro do meu trabalho, né, eu lido muito com as pessoas que já passaram por todo o tratamento, né? E muitas vezes essas pessoas nunca tiveram contato, assim, com uma pintura, né? Então, elas vêm... Ficam maravilhadas, né? Quando faz a auréola, né? E muitas vezes, né, a pessoa chega, porque daí no estúdio tem minhas pinturas, tal, tem uma árvore grandona que fica bem de frente, que é pra todo mundo ficar olhando pra ela. Então a pessoa chega e ela se maravilha, assim. Já pensa que tá numa galeria, né, de arte. É lindo o impacto que causa. Sim, sim. Eu, às vezes, até me surpreendo, às vezes sempre, eu me surpreendo, assim, porque eu falo, nossa, um trabalho que eu fiz também tem a minha expressão toda, mas o impacto que causa é tão lindo. Você podia mostrar um pouco do trabalho, vou mostrar. Né? Mas eu queria dizer, assim, que, inclusive, né, vou começar por esse caso aqui, que é de uma, né, essas pacientes, elas vêm para fazer a areola, a reconstrução da areola e do mamilo, né? Depois que é feito todo o tratamento que você falou, né? Quimioterapia, radioterapia, a remoção, a cirurgia, né? Eu vi uma estatística dos Estados Unidos de que 56% das pacientes são deixadas com cicatrizes, né? Nossa, altíssimo, quase metade, né? É muito grande mesmo. E muita gente, essa informação, né, que a gente também, falando num outro ponto que a gente está falando aqui agora, ela é muito importante da gente levar, a gente compartilhar, porque a gente tem o melhor tratamento do mundo, um dos melhores tratamentos do mundo no Brasil. Que máximo. Né? Um tratamento que está, assim, atualizado em tempo real. Uau. O CAISME é maravilhoso, né? Sim. Acho que é algo que a gente tem que, assim,
agradecer de estar, assim, tão pertinho, mesmo quem está longe, está no Brasil, vem longe. Muita gente de longe para se tratar no CAIS, sim, né? Já aqui da atendi Unicamp. gente de muito... E, assim, os médicos que atendem, tanto no particular, atendem dentro do CAIS, né? São excelentes médicos. Mas tem gente que não tem... Mas ainda, com toda essa informação... É impressionante, porque a gente acaba ficando... Né, a gente tá no meio das pessoas que têm informação, mas não tem noção de que tem pessoas que não sabem nem que existe o tratamento. Exato. E a prevenção, então? De a terapia enquanto um dispositivo de prevenção, porque você fala dos seus conflitos, você não acumula aqueles nós todos dentro de você. Então, assim, é um trabalho que pode ser feito antes, para não acumular os nós e as angústias dentro de si. E também depois, se você já tem o diagnóstico, né, você também pode fazer para que outros nós não aconteçam. E muitas campanhas de prevenção, né? O Outubro Rosa levanta muito essa questão, exatamente. Né? Então, vamos compartilhar boas informações. Né? E também, depois que passou pelo processo, né? Que existem profissionais também ali no acolhimento, né? Sim, saber que não acabou tudo. Não, muitas vezes, né? Eu até falo, assim, que pode ser melhor. Você pode sair mais fortalecida disso. Exato, sim, pode sair melhor. Sim, porque é uma dor imensa. Imensa, mas tem toda uma equipe para te ajudar, tem pessoas qualificadas para te ajudar. Eu falo que eu tô na linha de chegada. Esses dias alguém falou para mim, mas você tá na melhor parte, né? Eu tô, né? Quer afinar a cereja do bolo, né? Quer a finalização, deixar a mama a coisa mais linda. Ai, mostra. Sim, vou mostrar. Deixar a mama eu vou começar linda. Por essa aqui, que eu falei, que eu inclusive acabei de falar, né? Tá. Porque... ela é... caiu aqui, mas depois eu... Essa daqui... Acho que é ali, né? Aqui, isso, né? Ai, que linda. Espero que dê pra ver. Essa reconstrução. Sim. Então, essa daqui foi uma reconstrução. Foi feito um enxerto. Cada caso é um caso. Você cria em cima, né? De cada mama, você cria algo específico, Sim, né? Às vezes da própria cicatriz eu já aproveito para fazer um volume. Nossa, e o que você faz com essas auréolas é algo tão único, porque em outros países a gente vê algumas artes nas mamas, né? Com cicatrizes, às vezes cobrindo tudo, né? Fechando com desenho. Que também tem toda uma arte, uma desconstrução, mas você faz a auréola perfeita e também as flores, né? Então fica belíssimo. Às vezes não precisa, às vezes só refazer a areola já fica ótimo. Ai, lindo. Essa daqui, no caso, ela foi feito, então, esse enxerto, né? Certo. Pra poder ter pele suficiente. O médico tentou fazer um mamilo, mas aí não deu certo. E você foi lá aí eu fui e fiz. Deixou lindo. Que eu desenho. Aí, na parte onde não deu certo, onde sobrou a cicatriz, e o que aconteceu? Esse caso dela eu queria perguntar como que ela ficou diante disso. Porque, assim, vejo o antes e o depois. Penso uma mulher que, né... Sim, que entra sem saber. Exato. Muitas vezes elas falam assim, olha, o doutor falou que é pra eu vir aqui com você porque eu vou gostar. Não sabe nem o que é. Ele fala assim, vai lá com a Dayana, que você vai, depois você me conta. Às vezes a paciente tem 80, 90 anos. E muitas vezes já tá, assim, com, assim, autoestima, né, muito baixa, e ele fala, triste. Não, você vai, mas doutora, eu não preciso. Precisa. Você vai. Claro, não importa a idade. Lindo, assim, lindo trabalho. Então, assim, aí ela chegou para fazer fazer a reconstrução, pensando em fazer a areola e o mamilo, que é o primeiro momento, né? Tá. Aí chegamos... não foi, né? Então tudo. Não foi tudo. Primeiro o mamilo. Não foi tudo. Aí ela ficou tão feliz. Com o mamilo. Porque não imagina que vai ficar tão bom, né? Ai, fica lindo. Não imagina. E eu faço assim, cada dia a dia, meu dia a dia, é de... tentar melhorar meu trabalho. Ai, que lindo. E, assim, por elas, né? Por elas. E fazendo uma parceria com os médicos para que não fique só o desenho. O desenho tridimensional, eu respeito, é lindo. É que nem você falou. O desenho em cima é lindo. Cada um vai escolher a maneira que quer fazer, né? Mas eu faço um trabalho bem, assim, numa linha bem de
acordo com o médico e de troca. Sim. Para que elas tenham a projeção de volta, né? Ai, lindo. Então, assim... Porque mesmo quando não tem o enxerto, você tenta fazer ali para que pareça, né? Fica muito exato, real. Um desenho tridimensional. Tridimensional. Mas aí, atualmente, eu tenho ido além, né? Que é pra... E dá super certo. Quer mostrar outro? Tem uma outra aqui, ó, que é esse. Ah, tá. Ó, essa lindo. Essa é um caso que a gente conseguiu colocar, né? Fazer a projeção. Tá, ó. Nossa, olha a diferença, né? Essa fez nas duas, provavelmente por prevenção. Às vezes faz uma e faz as duas. Ficou lindo, né? Olha. E aí, então, E eu fico, assim, caso... enquanto psicóloga, pensando, assim, como ela se sentiu, né? Assim, quando vê tão bonito. Não, muda tudo, muda tudo. Se elas te falam o que elas sentem. Elas falam. Só de tocar no local já é muito emocionante. Elas na hora choram, que olha. Assim. Eu imagino porque até a emoção. então, muitas vezes a pessoa não quer mais se olhar. Às vezes tá há muito tempo sem se olhar Sem se olhar, às vezes muito tempo. Às vezes eu falo, olha pra você ver como tá ficando. E ela fala, nossa, faz tanto tempo que eu não me olho. Nossa. Isso é muito importante. Muito. E aí nem se olhava, né? E aí passa, né, que a gente fala também da questão da sobrevivência. Isso. E aí ela passa por um patamar maior, assim, mais... De viver, de fato, plenamente, né? De viver plenamente, de falar assim, agora eu vou fazer uma tatuagem aqui nessa cicatriz e poder vivenciar plenamente a própria sexualidade, né? Muitas vezes essas mulheres são deixadas pelos homens, muitas vezes, né? São abandonadas porque pelos seus parceiros. primeiro consigo mesma, né? Assim, da sua autoestima, de se olhar, de se ver, falar, nossa, que bonita. E depois ampliando, né? Pra viver a sexualidade plenamente, né? Então, tipo, de uma vida plena. Sim. Em todos os aspectos, né? Sim. Muito lindo. Teve um caso de uma paciente que ela estava adoecida, né? Estava durante o tratamento e o companheiro dela não queria mais tocá-la, né? Assim, começou até a maltratar ela mesmo, né? Nossa. E aí ela falou, você, né, não quer mais nada comigo, tal. Aí ele falou, mas você tá doente, né? Falando isso, você tá doente. Aí ela falou, quer saber? Você que tá me deixando doente. Olha, que potência. E largou. Terminou o tratamento. E aí ela veio fazer a reconstrução comigo. E tinha arrumado um novo namorado, Olha. né? E contou que ela tava namorando. Legal. E aí... O ex-marido? Não, aí ela tomou coragem de mostrar pro namorado. Depois que ela fez, depois da reconstrução. Uau. E aí ele gostou muito também, eles ficaram super felizes, aí ele falou, por que você não faz então um desenho agora, né, que vai pra tatuagem. Aí vai pra tatuagem. E aí você vai né, ampliando, é o que você falou, você vai ampliando. Você vê que isso, você que tá me deixando doente, acho que é muito importante que a pessoa possa tentar visualizar, tentar enxergar o que é que tá te adoecendo, sabe? Qual relação, às vezes, está sendo tóxica, né? Às vezes não é exatamente com o marido, é com a mãe, é com o pai, é com o filho, é com, sei lá, uma amizade, alguém que tá ali te impedindo de ser plena, te impedindo de ser você mesma. E às vezes o câncer vem também como esse grito de, né, um chacoalho, assim, de vamos lá, vamos cuidar de si, né? Vamos cortar essa relação tóxica, né? Vamos viver plenamente, sabe? Poder cuidar de si nos vários aspectos da vida, né? Então, interessante essa história. Muito boa. E tem mais trabalhos para mostrar? Tem mais. Será que dá muitos? tempo? Eu acho que sim. Então, eu vou mostrar um último. Lindo, lindo. Quer contar um pouquinho a história desse quadro? Quero. Eu fiz essa pintura porque eu queria... Eu ouvi uma história que fala que as mulheres... Tem até uma escultura, que eu acho que é grega, de uma mulher com uma mama só, assim, de
1000 anos para lá. E tem uma lenda, que a gente não sabe se é lenda mesmo ou não, se é uma história verídica, das Índias Amazonas, que elas, desde muito pequenas, né, elas eram já instruídas para a batalha, né? Então elas iam ser guerreiras. E aí a arma que elas tinham era o arco e flecha. E para que elas fossem exímias arqueiras, então elas precisavam apoiar o arco numa mama. E aí, para a mama não atrapalhar essa mama, então era colocado uma atadura. E essa mama não desde desenvolvia. Pequenininha. Desde pequenininha. Fazer essa... tá. Então, tem várias histórias, assim, de vários lugares, né? Por isso, mundo. então, ali tá uma mama só. E aí, eu queria trazer essa história, assim, pra falar de uma forma... Falar de uma forma artística, né? Falar através desse quadro. Que a batalha, ela não é tão recente. Nossa, batalha das mulheres, né? Ela é muito antiga. Olha, né? De gerações e gerações. Então, assim... E, por outro lado, fazer um questionamento, né? Essa índia, ela tá olhando para dentro e tá mostrando uma mama só. Né? O quanto que a cultura nos impõe que o belo tem que ser daquele jeito, né? Acho que é uma grande reflexão. Sim, outras formas de enxergar beleza no mundo, né? No mundo e nos nossos corpos, né? Exatamente. E o quanto vai mudando de tempos em tempos o padrão de beleza. Sim. Né? Então, isso das mamas, né? Então, o tamanho que tem que ser, essas imposições todas, né? Então, que a gente possa se libertar dessas imposições. Todo mundo coloca a mama, todo mundo tira a mama. Então, assim, que a gente possa se libertar dessas imposições, né? Então, um pensamento mais crítico, né? Um lugar ocupado, acho que dentro da arte, é justamente que a gente falou dessa intersecção desse questionamento. A arte, ela é a ferramenta que leva a questionar e a análise a aprofundar, né? E chegar desvendar esses mistérios inconscientes, né? Tá por isso. Eu tô questionando isso, mas espera aí, é isso mesmo, né? É isso mesmo que eu quero, que eu gosto? É meu ou é do outro, né? Eu acho que determinado padrão é bonito porque tá todo mundo me falando que é bonito ou porque eu realmente gosto? E tem uma desconstrução, assim, desse olhar que fala, ai, que feio, não sei o que lá. Você fala, opa, pera, deixa eu ver realmente, deixa eu trabalhar toda essa questão do meu olhar para as belezas do mundo, né? Sim, o artista, né, quando na escola de arte, assim, você vê os meus amigos, né, as pessoas que estavam desenhando, eles queriam desenhar, não queria desenhar uma pessoa lisinha e tal, não, queria desenhar ruga, textura, porque via muita beleza naquilo, a complexidade. Os vários tons, as várias texturas da pele, né, os vários sorrisos, muito legal. Muito bom, acho que queria dizer assim para essas mulheres, né, que estão acompanhando, que sempre é tempo de se cuidar, né? Quanto antes se cuidar, melhor, né? Quanto antes ir para terapia. Façam laços. Não façam nós. Façam laços e não nós, né? Laços com pessoas que te aceitem como você é, que te admirem do jeitinho que você é, né? Então, que se cuidem, que possam realmente se priorizar, porque às vezes as mulheres caem um pouco nisso, nessa via do cuidado, mas do cuidado do outro, sempre o outro. A sociedade às vezes nos coloca nisso, e aí que a gente possa falar, né? Também não, preciso. A gente tá aqui pra questionar, gente. Eu também preciso me cuidar. Então, seja no momento anterior, que é o da prevenção, né? De ir realmente pra terapia e pra arte, né? Pra poder se expressar, pra poder, assim, não deixar os nós, né, acumularem, seja no momento do tratamento, né, para realmente desfazer esses nós, para realmente cuidar desse corpo e deixar ele bonito, artístico. Então, seja antes prevenindo, seja depois tratando,
contem conosco, sim, né? Sim. Contem conosco, com o nosso apoio, né? Seja, no meu caso, apoio psicológico, seja no caso da Dai, artístico, né? As pessoas que a gente pode também ajudar no sentido de os médicos que a gente pode indicar, reunir, como eu falei no início da poesia, reunir essas pessoas para que possam realmente auxiliar. E aí, acho que é isso. Ai, que lindo, isso, adorei. Lindo, né? Você quer ler? Eu queria ler. Achei. Essa página já fica aberta. Ai, aqui. que bom, é lindo. Então, acho que é isso, né? Eu queria falar também, assim, por fim, que eu faço um trabalho, além do trabalho da reconstrução, eu atendo tanto particular como o SUS. E atendo de forma voluntária. Então, caso alguém precise, né, eu tenho uma agenda disponível para pessoas que não tenham condições. Ah, isso é lindo, trabalho lindo. Isso, para as pessoas que não tenham condições de fazer, então me procurem e me ajudem a divulgar. Claro, né? Claro, essas mulheres precisam. Vamos divulgar tudo isso que a gente conversou aqui hoje, vamos ampliar, né, e vamos... E vamos juntas, reunindo o que a gente precisa. Eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, queria agradecer pela oportunidade, né, por estar junto. Eu também agradeço muito. Queria, né, assim, falar isso para elas, que elas podem contar com equipes maravilhosas. A gente tem equipes maravilhosas na região. CAISM é uma referência, também tem apoio psicológico no CAISM, né? Então, além de todo o tratamento quimioterápico, então eles indicam para você, e o atendimento em consultório, é tudo assim feito para que realmente as pessoas possam ser ajudadas, que elas não estão sozinhas, né? Que elas realmente busquem, reúnam, né, as pessoas necessárias para ajudá-las nesse momento. Também agradeço muito. Foi maravilhoso, adorei. Muito obrigada, adorei. E então eu vou finalizar então lendo essa poesia, já li ela outras vezes, foi você que me apresentou, eu acho da Clarissa Píncola. E acho que isso assim fecha aqui com chave de ouro tudo que a gente na verdade, porém, permanecem misteriosas para nós as origens dessa força que sempre brota na direção, não só da vida mais plena, mas da vida em expansão. Uma vida em que as árvores filhas crescem direto da raiz da mãe sábia. Podemos saber, mas não sabemos dizer com muita precisão onde e como tudo isso ocorre. A poesia faz-se necessária para explicar a força vital de uma mulher. A dança, a pintura, a escultura, os ofícios do tear e da terra, o teatro, os adornos pessoais, as invenções, escritos apaixonados, estudos em livros e nos nossos sonhos, conversas com outras que sejam sábias, o atento intuir, refletir, sentir e pressentir, criações e realizações de todos os tipos são necessárias. Eu fico arrepiada. Ai, é linda essa poesia da Clarissa. Da Clarissa também. E eu acho que é isso, né? Que a gente possa, então, ter uma vida mais plena possível. E em expansão. Expansão, apesar da correria, né? Que a gente possa ter encontros, né? Com pessoas, assim, que realmente nos lembrem de quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente quer para a nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E que tenhamos essa vida plena em abundância. Muito obrigada. Obrigada.